Vamos ler um texto, João 7, capítulo 37. João 7, 37 diz assim: No último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. É tão difícil muitas vezes interpretar a palavra, o texto, porque temos uma construção dentro de nós, de uma forma de entendimento. E fomos criados dentro desse pensamento, da forma de entender, e dentro da forma que nós crescemos e aprendemos, nós colocamos um Cristo do lado de fora, sempre buscando, sempre indo atrás. E nunca entendemos que esse Cristo, ele está dentro. E quando tu não entende isso, por mais que tu venha ouvir, que tu venha participar, que tu venha praticar, que tu venha se envolver, sempre vai haver uma sede. E eu vejo que o tempo de hoje, ele é um tempo diferente, que ele está mudando a forma de pensar das pessoas. Você observa que o tempo de hoje, a gente percebe que as pessoas, elas querem estar mais só, mais no seu silêncio. Elas querem estar mais meditando, concentrada, porque alguma coisa está mudando no sistema. Assim como nós vemos pessoas agitadas, mas tem um grupo de pessoas que não quer mais participar disso, que não quer mais se envolver nisso, estão se retraindo devagarinho. E muitos, eu hoje ainda pensava do tempo da simplicidade que a gente vivia. Sabe que tu não tinha todas essas coisas, mas tu tinha um calor humano, tu tinha uma amizade verdadeira, tu tinha uma simplicidade em todo modo de vida, e era tão bom. E hoje tu vê uma sociedade, uma humanidade que ela correu tanto, mas alcançou tanto do lado de fora, buscou tanto do lado de fora, que esqueceu-se de dentro. E aí estão vivendo uma sede. Quando Cristo veio, ele veio preencher isso. Saciar a sede do sedento. E ele traz uma palavra dizendo: quem tem sede. Se observa que precisa uma decisão tomada por nós. Dentro de nós vai haver essa necessidade. Eu preciso me encontrar com o Criador. Eu preciso disso. Onde buscar esse Criador?
Você observa que o que Cristo trouxe para nós foi vida eterna, a ressurreição. E esta vida eterna, na mentalidade de muitos, precisa morrer para alcançar ela, não é? Mas aquilo que Jesus ensinou, não. Você não precisa disso para alcançar a vida eterna. Quando você entender a Escritura, aquilo que Ele deixou, quando você beber desta água, você já é eterno. Não é a questão de morrer. Então Ele está dizendo: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E o mais interessante aqui, irmãos, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Aí ele traz algo de dentro para fora. Então você observa que as coisas do reino de Deus não são de fora para dentro, mas elas são de dentro para fora. Quando a nossa fé, quando nós cremos e vamos a Ele com essa sede, Ele diz que fluirá de nós. Você observa que agora o agir dele, o poder manifestado dele, fluirá de você. Então o que ele está nos dizendo com isso? Que aquele que entende não busca, mas ele tem para dar. Ele não está na busca da salvação, ele não está na busca do perdão, ele não está na busca da vida eterna, ele não está na busca de tantas coisas que os sistemas nos ensinam a buscar, porque ele é uma fonte que jorra. Então ele flui a vida eterna, ele flui a presença, ele flui a água da vida. Aquele que crer em mim jamais terá sede. Cristo fala isso no capítulo 4, se não me engano, versículo 13 e 14, Jesus responde: quem beber desta água voltará a ter sede. Ele está falando do poço aonde a samaritana buscava água. Agora, o que representa esse poço? Qual é o sentido desse poço? Esse poço era as tradições, era as religiões, era aquilo pela qual a humanidade dependia e buscava como uma solução para a sua vida interior, como o saciar de uma sede. E a sua vida nessa busca nunca será mudada. O que ele disse à mulher: se você beber desta água, você tornará sempre a ter sede. Então, quando você entender isso aqui, irmãos, o que Cristo trouxe, e tu entender, porque você observa algo muito focado na obra de Cristo, ele é exclusivo para você, com você. Então, ele não veio mudar um sistema terreno, ou um governo, ele não veio estabelecer um governo terreno. Ele não veio buscar cargos políticos, posições sociais, nem títulos dentro de denominações religiosas. Ele veio levar você a entender que o foco dele, o interesse dele é direto, é que você olhe para a criatura e
especial que tu é e entenda tudo que o Criador está te oferecendo. Por isso que a palavra nos ensina: feliz é aquele que se desvia do mal. Sabe, se desviar do mal é percorrer a tua caminhada. É não deixar que esses obstáculos te impeçam, que tu flua, que tu vá rumo ao oceano, à imensidão das águas. É isso que Cristo está dizendo: aquele que crê em mim vai fluir dele. Então, irmãos, entenda, tu é uma fonte. E eu te pergunto, uma fonte tem necessidade de águas? Ela jorra água. Ela é uma fonte que jorra. Jesus nos trouxe isso para entender que alcançar a vida eterna é viver a liberdade. Não é morrer, não é buscar, é ter, é entender que Ele está em mim. E se Ele está em mim, o poder, a graça manifestada, a misericórdia, a compaixão, o perdão que Ele deu, também está em mim. Quando Ele declara na cruz: consumada foi a obra, Ele está dizendo para mim e você: siga, viva, tu não deve nada. Tu não deve nada. Aí a mulher indaga ele: onde vamos adorar? Uns dizem que é no templo, outros dizem que é nos montes. E ele diz: o tempo está chegando. E a hora é chegada em que os verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai aqui. É aqui dentro. Sabe aquele momento que tu tira sós? Aquele momento que tu não quer ninguém do teu lado, porque a presença dele ocupa todo o espaço, todo o ambiente, toda a casa se enche. Teu coração transborda, a tua alma salta. Você não quer saber mais daquilo que está à tua volta. Parece que tudo fica tão insignificante, porque a grandeza dele está em ti. O poder, a alegria está em ti. E você não quer que aqueles momentos mais terminem. Você não quer mais. Mas ele disse ao Pai: Pai, não tira eles do mundo, livra eles do mal. Há um tempo, irmãos, há um tempo ainda a ser percorrido. Mas entenda, tudo aquilo que muitos estão buscando desesperadamente e fazendo tantas coisas debaixo de um jugo, debaixo de dogmas, debaixo de sistemas opressores, debaixo de homens que dominam, que escravizam, que exigem, que impõem, debaixo de medo, de incerteza, de dúvida, são filhos da escrava. Porque os filhos da promessa, eles são livres. Eles voam. Eles vê longe. Sabe, quando Jesus trouxe essa palavra a essa mulher, dizendo
a ela: se tu beber desta água que eu tenho para te dar. Está vendo o que ele disse? No momento que tu beber dessa água que eu tenho para te dar, nunca mais tu terás sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar. Para onde? Para a vida eterna. Está vendo? Quando você entender Cristo, e quando você entender que a presença do Espírito de Deus na tua vida é a vida eterna em ti, é a salvação em ti, é o teu milagre, é a escolha de Deus sobre tua vida, aonde você pode entender assim, através da sua palavra: tu é meu filho. Irmãos, filho ele é dentro. Por lá de fora, tu traz uma semelhança com o Pai, não é? É parecido, mas o que revela é o que tem dentro, é o DNA, é a genética. E aqui ninguém muda, ninguém consegue dizer que não é filho quando o DNA confirma que é filho. Entende? Então aquele que tem a presença, que bebe da água, ele tem a sua vida transformada, o seu DNA mudado. Agora ele faz parte do reino, ele é herdeiro da promessa. Por isso que a palavra que ele diz: aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Tu não precisa provar nada a ninguém. Não, tu não precisa gritar. Tu não precisa trabalhar, tu não precisa. Tu precisa viver com a certeza: sou filho. Sou filho, esteja onde estiver. Sou filho, porque onde tu estiver, Ele estará com você. Ele estará contigo. A palavra diz: nunca mais estarão só. Nunca mais, entenda isso. Nunca mais seremos deixados, desamparados, esquecidos. Não. Quando nós entender e crer, irmãos, que, como ele escreve: aquele que tem sede, venha. Quando você tiver essa sede, eu quero. E chegou um tempo, irmãos, que o Pai está despertando. Busque. Busque. Busque entender. Entenda quem você é. Vai te confrontar contigo. Vai te enfrentar. Vai encontrar Deus lá dentro de ti. Sabe, nas maiores opressões da vida, nos maiores caos da vida, nas maiores circunstâncias da vida, você vai encontrar que você não é um órfão. Você vai saber que você não é um desamparado, que você não é um rejeitado, que você não é um qualquer. Quando você vê a mão do soberano, do Pai amado, tocar sobre você, livrar você, guardar você, tirar você da situação, amparar você. Sabe, aquela mulher, ela buscava isso. Ela buscava.
Ela tinha uma vida toda desajeitada. Ela buscava essa água para saciar essa sede. E ela ia todos os dias naquele poço. Por isso que pessoas hoje não saem de dentro dos templos, de dentro das igrejas. Correm para lá, correm para cá, vão atrás disso, vão atrás daquilo, vão atrás daquilo outro, porque não encontraram a água da vida. Porque ainda não beberam da água da vida. Quando ela bebeu da água, ela voltou diferente. Ela voltou transformada. E a palavra de Cristo, Ele nos garante nessa noite: se tu beber desta água, tu nunca mais terás sede. Então, nesta noite, meus irmãos, entenda, Cristo é a fonte da água viva. Nele há um manancial. Beba desta água. Beba, peça na sua mente, no seu coração: eu preciso, Pai, te conhecer.